A gente sempre acaba fazendo isso, tentando linkar a canção que a gente canta antes da mensagem com a palavra que a gente vai pregar. A gente sempre tenta fazer essas conexões, e hoje não vai ser diferente. Essa canção é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Talvez é a canção gospel mais cantada do momento. E sabe qual é o problema da nossa geração gospel? A gente canta muito porque acha bonito, mas será que a gente vive isso que está cantando? E eu sei que é culto de discipulado, e daqui a pouco tu trouxe alguém que é teu parceiro, que tu queria que fosse num culto, porque tu disse que é legal, e o cara vai ouvir uma exortação ao invés de uma palavra de entusiasmo. Deixa eu te contar uma coisa que tu não percebeu. Toda a mensagem de Cristo, ela vem nos exortar a alinhar o nosso caminho, pronto. Igreja que está caçando o teu coração para você ficar dentro do prédio, vai falar o que tu quer ouvir. A verdade genuína de Cristo é alinhar o nosso caminho. E acredite, todos nós aqui temos que alinhar o nosso caminho com a vontade de Deus, segundo a vida de Cristo. É para isso que nós estamos abertos, cara. Estou com 43 anos, a coluna já não é mais a mesma, o corpo já não é mais o mesmo, a saúde já não é mais a mesma. Não tem um domingo que eu não esteja envolvido com as coisas de Deus, e eu amo isso. Mas acredite, tem lugares aí fora, trabalhos aí fora que me dão emprego de segunda a sábado. Então, se eu estou aqui abrindo mão de todo domingo, é porque primeiro tem um propósito, é isso que Deus quer, e segundo, eu não vou perder o meu tempo fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Eu estou na casa de Deus, Ele assina a minha carteira, e eu vou ensinar a verdade. E nós precisamos sentar nessa cadeira e querer viver a verdade. Porque sabe o que acaba acontecendo com a gente muitas vezes? Nós estamos distraídos. E muitas vezes distraído pega a visão com a própria história sobre Deus. E nessas histórias muitas vezes cantadas, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que você está no caminho ou está se enganando? Porque é muito simples, nós vamos para a Bíblia e nós vamos ver se nós estamos alinhados ou não. Se a sua vida não resplandece para a glória de Deus, se a sua vida não é vivida para a glória de Deus, desculpe, você pode fazer parte de um grupo chamado igreja, que está preocupado em encher prédio, encher os caixas, tornar uma placa conhecida, mas não viver o propósito. Mas nessa noite não vai ter isso. Nós vamos viver o propósito. E sinto muito, talvez eu vou te colocar em crise pro resto dos teus dias até que tu viva o propósito. Como assim, pastor? Eu quero começar fazendo uma pergunta que é o título da mensagem de hoje. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo em tudo isso que é escrito aqui? Ou você vem porque alguém te convida? Ou você vem porque quer agradar alguém? Ou você vem porque tem amigos aqui dentro? Ou você vem porque tem um ministério? Ou você vem porque é legal? Porque lá no mundão os teus antigos amigos faziam um monte de coisa errada. E agora você tem amigos dentro da igreja que não fazem coisas erradas. Então você está livre daquelas coisas erradas e está tentando viver uma vida alinhadinha. Mas você está acreditando mesmo naquilo que está sendo pregado? Ou você está vindo por outros interesses? Porque no início você pode até vir porque Ele vai restaurar o teu casamento. No início você pode até vir porque Ele vai te livrar das drogas. No início você pode até vir porque está na depressão, na ansiedade. No início você pode até vir porque estava caminhando sem rumo e agora encontrou um grupo que parece que está caminhando numa direção que você acha que é boa para você. Mas depois de vir algumas vezes, por favor, esteja aqui por quem Ele é. E Ele está aqui, cara, para nos preparar. A mensagem está aqui para nos preparar. Esta igreja está aberta para preparar pessoas para aquilo que a Bíblia está falando que nós vamos viver. O melhor de Deus já veio. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, que nos traz vida e vida com abundância. Como, pastor? Eu queria as bênçãos, eu queria o que Deus pode me dar, mas como que Cristo é a minha bênção? Porque Ele te mostra um caminho, Ele te mostra como você tem que caminhar. Ele é o padrão estabelecido do céu. Quer saber se está alinhado? Você olha no espelho e vê se você encontra Cristo. E toda vez que você encontrar dentro do teu coração um sentimento que não tem a ver com Cristo, está aí o Espírito Santo de Deus te constrangendo a expelir esse sentimento e viver a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Isso faz você provar que acredita mesmo. Isso faz você viver de verdade, acreditar mesmo. O texto que eu vou ler hoje, ele está no livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro que vocês sabem que foi escrito por uma testemunha ocular de Cristo, alguém que caminhou próximo a Jesus, que viveu a realidade do ministério de Jesus, que dormiu ao lado de Jesus, acordou ao lado de Jesus, caminhou com Jesus, sentou na mesa com Jesus, alguém que viveu aquele momento ministerial de Jesus de 3 anos e meio. E o livro de Mateus é um livro que foi especialmente direcionado ao povo judeu, que acreditava em Deus, mas não vivia o projeto de Deus, porque Cristo veio apresentar esse projeto.
E é exatamente aqui que eu quero pegar hoje a igreja. Nós cantamos, é Ele e por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas não consegue oferecer 4 dias da minha vida no aniversário daquele projeto que tem resgatado a minha casa. É Ele e por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas se passa 10 minutos do culto, se o culto termina 10h10, já está olhando no relógio, mordido, magoado, chega em casa e ainda comenta com a mulher. Bah, se passaram hoje, né? Hoje se passaram. É Ele mesmo, cara, que está gastando a tua vida? Ou tu está vindo ouvir histórias que te entusiasmam, mas a resposta que tu está dando é outra? Pesado demais, né? E tem gente online com a gente ainda. Aqui não tem como fugir. Quem está em casa pode desligar. Mas se você veio, saiba que hoje o Senhor vai destravar o teu ministério nessa noite em nome de Jesus. Porque todos vocês vão entender que tem um ministério hoje. Todos vocês serão empoderados por um ministério hoje. Todos vocês entenderão o plano que Deus tem para a tua vida. Como eu falava antes, livro de Mateus, livro que foi escrito por um judeu, que era alguém que escreveu na linguagem dos judeus, para comunicar com os judeus. Antes de eu entrar na parte que eu quero ler o contexto histórico, porque a gente, quando estuda um pouquinho para dar o discipulado, a gente tem que colocar dentro de um contexto histórico. O pastor Lucas pode me interromper a hora que o senhor quiser. Amém? Em Mateus 24, Jesus começa a preparar os discípulos a respeito dos dias que virão, das coisas que acontecerão, que estão escritos na Bíblia. E ali, a primeira coisa que acontece é no finalzinho do capítulo 23, na verdade, ele ora para Jerusalém e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Ou seja, Jerusalém, Deus enviou, o Deus que você crê, enviou um profeta para esta terra, mas por vocês não querer ouvir o que ele dizia, vocês têm matado eles. Coitadinha de ti, Jerusalém, que rejeitou a própria voz de Deus. Igreja que não confronta, que não fala a verdade, que massageia ego dizendo Deus vai te dar a vitória, sem dizer que tu tem que mudar o teu comportamento, mudar a tua semeadura, só está te mantendo enganado dentro de um lugar. Sabe quando é que a vitória vem? Através de posicionamento. Você para de fazer o que está fazendo e começa a fazer o novo de Deus que Deus está direcionando. Aí eu acredito na vitória. Jerusalém cheio do povo de Deus. Jerusalém era a terra do povo de Deus, gente. E o próprio Jesus, o enviado de Deus, um com Deus, o Filho de Deus, olha para Jerusalém e falou: coitadinha de ti, Jerusalém. Aí ele começa a ensinar os discípulos a respeito do princípio das dores. E os discípulos perguntam para ele: quando é que vai acontecer? E ele fala: o tempo, nem a hora, nem eu, nem os anjos, nem ninguém pode falar. Mas, cuidado com os falsos profetas. Sabe quem são os falsos profetas? Vocês pensam que é alguém que vai pregar uma heresia. Não, falso profeta é quem te mantém distraído. Falso profeta é quem te mantém ocupado. Falso profeta é aquele que, porque sabe quando tu dizima, te dá algo especial. E o irmãozinho que não dizima, talvez porque não tem para dizimar, ele nem dá moral. Esse é falso profeta. Quem olha para o que tu tem, quem olha para as tuas condições ou para a tua posição social e te dá um... Tirando assim, tá, irmãos? Eu vou deixar bem claro, tá? A Bíblia diz: dê honra quem é digno de honra. Eu sempre vou honrar quando tiver um político aqui. Ponto. E durante muito tempo a igreja não acreditou nisso. Isso é honra, tá? Agora, porque tem dinheiro, porque tem visibilidade, eu vou estar... Não. Isso é coisa de falso profeta. O verdadeiro profeta olha para todos como Cristo olhou. Todos são iguais. Quer dizer, pastor, que nós somos todos iguais? Aos olhos de Deus, para nós somos. O que nos difere, sabe o que é? É a resposta que nós damos. Não tem como eu dizer que eu sou igual a alguém quando o Deco está pagando um preço maior que eu. É claro que o Deco vai acessar coisas mais poderosas. É claro que o Deco vai acessar coisas mais altas. É claro que o Deco vai viver coisas mais incríveis. Por quê? Porque ele está pagando um preço diferente do meu. Então, para Deus, nós temos o mesmo valor. Mas por ele fazer o a mais para Deus, ele vai acessar coisas diferentes e poderosas. Vocês estão entendendo? Vai olhar para alguém, daqui a pouco vai pensar: o fulano está voando, eu estou parado. Então começa a seguir os passos do fulano e começa a voar na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Então, os falsos profetas também são aqueles que ficam te entregando coisas para te manter. Ah, eu vou ter que falar. Eu vejo Deus fechando uma cova. Fechou a cova, irmão. Bah, irmãos. Sério isso? Tem gente em busca de profetada. E quando o inimigo sabe que tu se move por as emoções, ele vai fazer questão de te manter tonto. Agora, sabe o que o Pai quer? O Pai quer que tu abra a tua Bíblia e Ele mesmo comece a falar contigo.
O Pai quer que tu ouça a voz dele. O Pai até pode mandar um recado que uma cova foi fechada, mas tu vai saber que é a voz do Pai porque tu conhece ela por causa da tua Bíblia. Tu não vai se deter ao movimento místico que está acontecendo dentro da igreja. Você vai se deter à voz. Você vai saber, ele está aqui. Estou sentindo que ele está se manifestando, porque em todo lugar ele está. Agora eu estou sentindo que ele está se movendo, se manifestando e fazendo algo. Tu vai saber quando é fogo estranho e quando é de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Quanto tempo demorou? Os mais antigos aqui, por favor. Quanto tempo demorou para nós ver os sinais visíveis de pessoas sendo curadas no meio da igreja? Hoje está acontecendo toda semana. Está aqui a Kênia. Mas foi uma dor de cabeça. Não sei, pergunta para ela quanto significou aquela cura para ela naquela hora. Vocês estão entendendo? A gente não foi em busca de sinais, porque a Bíblia diz que os sinais acompanharão e seguirão aqueles que creem. Mas será que a gente acredita mesmo? Será que a gente está vivendo da forma certa? Depois disso, Jesus anuncia uma grande tribulação. Nós estamos caminhando dentro do livro de Mateus. E agora nós estamos no capítulo 24. Ele anuncia que virá uma grande tribulação. Rico, vê se não tem que ligar os ar-condicionado, hein? Vê se não tem que ligar. Tá quente? Então é eu que estou derretendo aqui, meu. Pelo amor de Deus. Alguém me ajuda aí, meu. Tô passando mal aqui. Não sei se não é menopausa. Agora dei um tiro no pé, né? Agora perdi o seu respeito. Jesus anuncia a grande tribulação no capítulo 24. E depois ele começa a anunciar a vinda do Filho do Homem. Tudo isso ele está fazendo para o quê? Preparar a igreja. Preparar os seus discípulos. Preparar as pessoas. Você está sentado nessa cadeira para ser preparado, para permanecer com Deus no dia mau. Você está sentado nessa cadeira para ser preparado caso uma perseguição comece agora. Porque tem gente que pensa que a perseguição vai começar depois que nós for arrebatados. Tá aí a perseguição em outros lugares, como é que fica? Quer dizer que eles lá são diferentes de nós. Tem gente que nesse momento está cultuando embaixo do porão. E nesse exato momento a porta está sendo rompida. Um monte de cara entrando armado e estão matando pessoas por estar adorando a Deus. Quer dizer que o deles lá não vale. O nosso vale. Não, é só questão de tempo para chegar e se cumprir toda a promessa. Por isso nós estamos te preparando. Nada vai te roubar daquilo que Deus te prometeu. Porque num beliscão, numa tortura, você vai até o final. Porque você está sendo enraizado. O reino dos céus está sendo edificado dentro de você. Está sendo ensinado um evangelho genuíno de não negociar. Então eu preciso te confrontar hoje. Para que no dia que tu se sentir cansado de buscar Deus, lembre que se tu está cansado de não estar buscando com tapa no ouvido, tu vai negar. E esse é você. Esse é você. Então se prepare de verdade para preparar um caminho. Irmãos, são 500 membros nessa casa. Não precisava mais nós ir para a rua. Está ótimo o tamanho que nós temos. Se nós nos manter... Olha aí, começou o inimigo a se levantar. Vou chamar o anjo Renato para ele dar uma ordem para esse... Cadê você, Renato? Até perdi o fio da meada. Mas enfim, se você se balançar na hora que as coisas não saírem do seu jeito, se você ficar insatisfeito com Deus porque as coisas não estão do teu jeito, deixa eu te contar uma coisa. Você está sendo preparado para sofrer e permanecer com Deus. Você está sendo preparado para permanecer e viver todo o plano de Deus. Se você olha para a Bíblia e diz assim, isso aqui eu vivo, isso aqui também eu faço, isso aqui também eu faço. Mas isso aqui eu acho que eu não preciso, ninguém sabe, só eu e Deus sabemos. Aí que o inimigo te pegou. Essa é a sua verdade, esse é você. Você negociaria Deus. Mas Deus te trouxe até essa cadeira branca, nesse dia de hoje, porque Ele quer te preparar, para você preparar o caminho. Como eu falava antes, nós não precisávamos estar na 48. Vocês estão ligados quem vai estar amanhã lá, né? Estão sabendo, né? Uns que dançam sem música. Quem conhece os guri que dormem no palco ali? E nós vamos estar lá para abraçar esses caras. Já aproveita e já leva uma peça de roupa, porque se quiser tomar um banho, a gente traz aqui, dá um banho neles e volta lá para 48 para o culto. Nós vamos viver o Evangelho ou viver o Evangelho.
Eu ouvi uma frase que marcou minha vida, eu nunca mais vou esquecer. Se tem uma coisa que vai acontecer com a gente dentro da comunidade, sabe o que que é? Nós vamos se converter de verdade. O que a Bíblia nos pede, nós vamos fazer. E Jesus está preparando os discípulos para viver isso. E depois, antes de entrar no capítulo 25, ele fala sobre vigiar. E ele fala como nos dias de Noé, que casavam-se e davam em casamento. Ele fala que as pessoas estarão desse jeito. Nós vemos o mundo, irmão. Nós já estamos sendo acusados por ser um monte de coisa que a gente não é. Preconceituoso quanto à sexualidade das pessoas, preconceituoso quanto à vida social das pessoas. Já estão falando coisas que a gente não é, porque a gente abraça todo mundo, a gente ama todo mundo, só não concorda com o pecado das pessoas. Eu não vou concordar com o pecado de ninguém, seja o cara que seja corrupto, o outro que seja bandido, ou o outro que tenha falha de caráter. Eu não vou concordar e não vou negociar o evangelho, porque é isso que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente esteja posicionado, preparando um caminho. Por quê? Porque quando a Júlia olhar para mim, ela vai dizer: o meu pai não fazia isso, então eu não vou fazer. Quando o Pedro olhar para mim, ele vai dizer: eu vou ser e vou viver como meu pai viveu. Por quê? Porque na vida do meu pai deu certo, eu tenho certeza que na minha também vai dar. O herói do meu filho não vai ser o Lucas Neto, nem muito menos um jogador de qualquer joguinho virtual que ele assiste pelo celular. O herói do meu filho vai ser o mesmo que é o meu, Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Porque eles verão Jesus em nós. Porque eles verão que vale a pena. Galo não é quem briga no final da escola. Homem de verdade é aquele que conquista a sua mulher todos os dias. Né? Homem de verdade é o pai que ensina os filhos. E o maior dos homens de verdade, sabe qual é? O que é fiel à sua esposa. Não tem problema se um dia tu já saiu dos trilhos. O Senhor está te colocando no trilho e você nunca mais vai sair, em nome de Jesus. Cure isso e faça o certo a partir disso. Guarda os teus olhos, guarda o teu coração, guarda a tua vida. Quando você vê uma coisa que te atrai, por favor, fuja disso, porque a Bíblia manda você fugir da aparência do mal. Isso é ser homem de verdade. E Jesus está nos ensinando a ser homem de verdade. Jesus podia estralar o dedo, uma legião de anjos vir e cortar a cabeça daqueles romanos tudo. Mas Jesus foi até o final e resistiu. Porque muitas vezes não é no ataque a nossa força. Muitas vezes a nossa força vem através da nossa resistência em Deus. E só resistem quem crê de verdade. O inimigo se levantou de novo, o anjo... Entramos no capítulo 25. E eu já vou caminhar para o final. Capítulo 25, eu vou querer que você leia comigo. Eu vou ter a leitura hoje da King James, 1611. Se puder trocar rapidamente, senão não trocar. Eu só quero fazer essa leitura aqui. E pode deixar que vocês usam normal aí. Eu só quero falar da riqueza da King James, para as pessoas verem o tamanho da diferença. Pode seguir com a normal aí, eu vou seguir na King James aqui. Em Lucas 25, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz o seguinte. Então, Mateus, perdão. Eu falei Mateus? Dentro de mim era Mateus. Bah, viu? Isso aí, as sequelas. Jesus ainda está restaurando, tio. Glória a Deus, Mateus, que bom que vocês estão aqui. Vamos à leitura da palavra? Mateus 25, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. As que eram insensatas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte para nós e a vós, mas ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode apagar, Rico. Não é esse o texto base, mas para ilustrar e preparar para o principal e destravar o teu ministério. Jesus agora começa a ensinar aquele povo a respeito de viver uma vida de verdade com Deus e não ouvir histórias. Jesus começa a ensinar para essas pessoas que não tem como eles confundir a voz de um falso profeta com a voz de Deus, porque Cristo está deixando bem claro a voz de Deus para eles. Cristo, através de várias parábolas, ensina a forma que funciona no reino dos céus. Eu e você, como irmão, se o mais novo de nós vai embora, pega metade da herança do nosso pai e gasta tudo, quando o nosso irmão está voltando, é óbvio que a gente vai olhar e vai dizer: lá vem o sem vergonha que gastou tudo e agora quer desfrutar e querer comer na mesa junto com o pai. Ali, ó, lá vem aquele cara que fez tudo o que fez e agora quer voltar para a mesa do pai. Nós, pela nossa humanidade, somos os irmãos mais velhos. Mas o que Jesus ensina? Que tem um pai no meio, que quando vê o filho voltando diz: coloque uma sandália nos pés, um anel no dedo e uma roupa. Mata um novilho e vão fazer um churrasco, porque o meu filho estava perdido e voltou, estava morto e reviveu. É assim que Deus pensa. Você pode olhar para pessoas e pensar: elas não merecem. Deus vai olhar para elas e vai dizer: se eles quiserem, eles merecem. Eu continuo acreditando em pessoas, eu continuo acreditando em você, eu continuo apostando em ti, eu continuo. Embora nós, na nossa humanidade, acha que a pessoa não tem jeito, para Jesus, para Deus tem jeito. Então Jesus está deixando bem claro que é assim que Deus pensa. Se tu pensa diferente, azar é o teu. Se tu pensa que alguém não merece perdão, azar é o teu. Nós estamos aqui para viver o evangelho genuíno que Jesus ensinou. Então ele falou algumas parábolas para mostrar exatamente como o Pai pensa e nos convida para viver do mesmo jeito, como o Pai pensa, olhar com os olhos do Pai. E depois de ele usar muitas parábolas, ele está usando agora essa aqui, das 10 virgens. E eu não sei se você reparou, ele fala de 10 que tinham 10 lamparinas. Mas deixa claro que 5 eram prudentes e 5 delas, elas eram prudentes. Imprudentes e prudentes. O que mostrava a imprudência e prudência de ambas era que uma que tinha lamparina, 5 que tinham lamparina, tinham azeite. Pergunto para ti, faz sentido ter um carro sem ter gasolina? Pergunto para ti, faz sentido ter luz sem eletricidade? Essas lâmpadas? Então uma lamparina sem óleo não faz sentido. Está preparado? Uma Bíblia sem querer você viver ela não faz sentido. Se você não querer viver isso aqui, você vai estar embriagado com as lindas histórias que essa palavra conta. E Deus não está te chamando para ficar dando glória somente na leitura, mas dar glória com a tua vida, vivendo para a glória do nome dele todos os dias. Pastor, eu nunca entendi o que era então o óleo das 5 prudentes. Simples. O óleo das 5 prudentes eram as renúncias, eram os desafios vencidos, a perseverança. O óleo era a vivência da palavra. Todas aquelas que viveram e que estavam esperando, são aquelas que carregavam o óleo. E estar esperando significa: eu não vou fazer porque não tem ninguém olhando. Eu sei que não tem ninguém olhando, mas tem um Deus me vendo. Eu não vou errar porque não tem ninguém te vendo, fulano. Tem sim, tem um Deus que eu creio que me observa o tempo todo. Isso é ter óleo. Isso é buscar o óleo. Isso é se encher do óleo. Então a primeira parte dessa ministração de hoje é o seguinte: se você acredita, esteja esperando. Todos os dias. Minha esposa fala para mim que o meu primeiro bom dia pro meu celular vai mudar. Porque o meu primeiro bom dia hoje foi para Jesus. Pastor, eu achava que tu dava bom dia para Jesus primeiro. Então tá, desculpa se eu te fiz pecar. Mas às vezes eu estou preocupado com a atualização do mundo. O que aconteceu? Primeiro no meu WhatsApp, 35 mensagens. Agora o que será que aconteceu no mundo? Instagram. E agora vem o café com meu Deus.
Nem que a primeira palavra seja bom dia, meu Deus. Porque se eu der bom dia para o meu Deus, todo o resto que vier, meu irmão, experimenta. Eu dei bom dia para o meu Deus hoje de manhã e todo o resto estava sob controle. Mas pastor, eu achava que tu era crente. Estou me convertendo, irmão. Estou me convertendo, então eu vou procurar outra igreja contigo. Mas eu estou mudando coisas ainda que pareciam que eram óbvias e eu não via. Eu estou vivendo coisas ainda que parecia que, peraí, cara, eu não vou contar a história para você ficar do meu lado. Eu vou mostrar as minhas cicatrizes e mostrar que tem um Deus que pode curar eu e você. Eu não vou tentar te enganar e nem vou ficar deixando tu se enganar, mergulhado nas tuas emoções, idealizando o teu Deus, porque todas elas, as 10, tinham uma lamparina, ou seja, você tem a lamparina, mas a partir de hoje você vai começar a produzir o óleo que alimenta essa lamparina. A partir de hoje você vai começar a viver mais intensamente isso. A partir de hoje você vai atentar mais para o que Deus está fazendo ao teu redor. A partir de hoje você vai enxergar Deus em todas as coisas. E você vai dizer, eu enxergo, pastor. Então por que tu murmura quando chuta com o minguinho a cama? Ai, pastor, porque é normal. Então a partir de hoje, vamos combinar? Chutou com o minguinho a cama, a gente vai dar um glória a Deus, amém? Pode ser? Glória a Deus. Furou o pneu, glória a Deus. Estragou, glória a Deus. Por que, pastor, que eu tenho que dar glória a Deus se eu estou triste? Porque você foi gerado para viver para a honra e glória do santo nome do Senhor. Está começando a preparar o coração, né? Aí você vai estar preparando o caminho, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, como é que tu consegue ficar feliz, Bruna, depois de tudo que está passando? É porque eu tenho um Deus que só está me mostrando algo novo, só está me dando a oportunidade de passar por um processo, porque um grande testemunho para a glória do nome dele está vindo ali na frente. Vocês estão entendendo que se você olhar Deus por essa ótica, nada mais te abala? Pode estar quem for no governo, pode ter perseguição da igreja. Quando os caras entrarem e dizer assim, vou arrancar tua cabeça fora, tu vai olhar, tu vai sorrir e tu vai dizer, Senhor, eu estou chegando. Se algum dia chegar um diagnóstico dizendo, você tem tantos dias de vida, você vai dizer assim, o meu Deus pode me curar. E Ele pode, amém? Contudo, se Ele não me curar, você glorifica o nome dEle e diz, Pai, eu estou chegando porque eu acredito na promessa que Tu tem para a minha vida. Se nós não estivermos dentro de nós, o inimigo se levantando de novo, não vem mais, Satanás. Vamos trocar esse cabo amanhã, amém? Vamos dar um jeito nisso daí. É um cabo, galera, tô brincando. Não é que eu tô brincando com o diabo, ele não tem nem direito de entrar por aquela porta. Amém? O que eu quero dizer aqui é que as nossas renúncias, a nossa prática da palavra, faz nós nos encher de óleo. E nós, cheios de óleo, estamos preparados para preparar o caminho. Ou seja, a nossa vida com Deus faz nós não querer soltar a mão de Deus, nem jogar a toalha, nem chutar o balde, porque o Senhor Jesus nos preparou para viver isso. E o problema de muitos lugares é que as pessoas sapateiam e te entregam uma profetada, dizendo que vai dar tudo certo, quando não te dizem que você tem que mudar de vida para começar a dar certo. Você tem que fechar as brechas para começar a dar certo. Você tem que viver toda a palavra para começar a dar certo. E o que tu me diz de Jó, pastor? Jó fazia tudo bonitinho. Por que para ele as coisas deram errado? No meu ponto de vista, deram certo. Porque eu conheço Jó, não pela luta que ele passou. Eu conheço Jó por ele suportar todo o processo. E Deus honrar ele de uma tal forma que hoje eu e você conhecemos ele, por ele ir até o final. Ser uma das 5 virgens prudentes significa você viver de renúncia e de alinhamento e de posicionamento, independente do que o mundo ao redor esteja fazendo, independente da tendência, independente de qualquer coisa, você está posicionado e você permanece com Deus, e isso vai gerando óleo. Agora, quem não tem óleo? Quem só tem Bíblia e não vive ela? Nós só vamos ver se pagar para ver. Agora, tu já parou para pensar? Daqui um tempo eu arrumo isso. Daqui um tempo eu ajeito isso. Daqui um tempo eu faço a minha parte. Daqui um tempo eu mudo isso. Daqui um tempo eu vou começar a fazer tudo bonitinho. Daqui um tempo, chegou o noivo! Opa, tô sem óleo. Júnior, me consegue? Não posso, mano. Senão eu vou ficar sem para mim e para ti. Aí o Júnior entra e a gente chega do lado de fora. Deus, tu é bom, viu? Tu é muito bom. Eu sempre ouvi falar que tu é muito bom, Deus.
Deixa eu entrar, por favor, uma exceção, só eu, Deus, não tem ninguém aqui agora. E ele vai falar, não, tu teve a tua chance. Tu tinha a Bíblia, a lamparina, a palavra, e tu não quis viver ela. Tu disse não para a minha palavra. E Deus só está nos convidando para desfrutar o melhor dele para a nossa vida nessa terra. Como é que eu consigo isso, pastor? Quando me posiciono, eu começo a viver a palavra. Quem aqui é testemunha que por viver toda a palavra tem desfrutado do melhor de Deus para a tua vida? Vale a pena, irmão. É a gente que pensa que vai faltar, é a gente que pensa que não vai ser legal. Eu nunca me imaginei crente. Tá aqui meu tio de prova. Nós volta e meia se reunia na praia lá, eu era mais louco que o Batman. Meu tio, sargento da brigada. Imagina, sobrinho perdido, bandido na cidade e ele polícia. Olha só o que Deus faz. Olha só o que Deus faz. Hoje nós estamos dentro da mesma igreja, adorando o mesmo Deus, buscando a mesma face. Não importa quem tu era, porque Ele, como autoridade, também precisou de Jesus. Não importa quem você é, eu não sei qual é o teu problema. Eu só sei de uma coisa, que eu e tu precisamos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se você der créditos a essa palavra, você vai ter que viver ela de verdade. Você vai ter que viver como quem crê de verdade. E agora eu finalizo lendo o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, que diz o seguinte. Mateus 25, 14 diz: Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. O reino dos céus ele está falando. E a cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O rei que deu isso para os homens. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, que recebeu segundo a sua capacidade, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, e eis aqui os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel, porque o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Disse o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e que recolheste aonde não geiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis que aqui estão o que é teu. Ao que respondeu o seu senhor: Servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joerei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem dar-se-vos-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O outro nome disso aqui se chama inferno. Alguém concorda comigo? E quem que vai ser jogado lá? Aqueles que Deus deu algo e você disse não para o que Deus te entregou. Aqueles a quem Deus chamou e deu um talento e você disse assim: não, o meu talento não é para ti, Deus. O meu talento é para mim fazer o que eu quero. Pastor, eu não tenho talento nenhum, porque eu vi que tem um que tem 5. Por exemplo, o Júnior toca 5 instrumentos. Tu canta rap, prega, dá mortal para trás. Eu não dei na tua frente ainda, mas vou dar um dia. Eu não tenho talento. Tenho 2 braços. Pode abraçar? Pode encorajar? Tem 30 pila no final do mês para fazer uma sacolinha na hora de fazer o teu rancho e entregar para alguém que precisa?
Tem condições de passar no teu cartãozinho de crédito aquela mochilinha que é mais simplesinha, não é igual que tu deu pro teu filho, porque lá na escola do teu filho tu chegou e tu sabe que o pai de uma criança não merece nada, o pai daquela criança é um perdido talvez, mas aquela criança não merece. E tu vê ela chegando com a sacolinha do mercado, com os caderninhos dentro. Quando a gente vê uma coisa que a gente pode ajudar e não faz, a gente está sendo o servo infiel do Senhor.